Parashá Bo, o nome da Parashá. Bo significa venha, como no versículo, venha ao faraó. Mas por que a Parashá, na qual os judeus derrotam o Egito, é conhecido como venha ao faraó? Uma declaração que expressa o poder do faraó e do Egito? Isso nos ensina uma lição. Algumas pessoas pensam que para resolver os problemas de suas vidas religiosas e espirituais, precisam somente praticar mais o bem, e mais bem e mais bem. Porém, a verdade é que, além de fazer mais bem, uma pessoa também tem que erradicar o mal. E não somente tirar o mal em geral, mas ele deve ser esmagado em sua raiz para que não volte a crescer. Então, Deus falou a Moshe para que venha ao faraó em seu palácio, onde ele reside em toda a sua glória. Para Moshe, foi ordenado que procurasse o mal do Egito até em sua raiz. E então, que o esmagasse e o humilhasse ao extremo. E só nesse caso o êxodo iria acontecer. No nosso dia a dia, isso significa que uma pessoa deve tentar identificar o desejo primário que queima em seu coração, a raiz de seu mal pessoal, e lançar um ataque contra esse desejo com força total. Quando ele tiver sucesso nesta missão, ele verá então que suas outras lutas pessoais seguirão no mesmo caminho sem esforço. Baseado na Sirá de Shabbat para Shabô 5751. Oitava praga: gafanhotos. Deus disse a Moshe: venha ao faraó e lhe advirta, porque eu endureci seu coração e de seus servos, para que eu possa mostrar esses milagres, meus milagres entre eles, para que você então relate a seus filhos e netos como eu fiz os egípcios de tolos, e como eu realizei sinais miraculosos entre eles. Vocês então saberão que eu sou Deus. Moshe e Arão vieram ao faraó e lhe disseram: isso é o que Deus, o Deus dos hebreus, disse: até quando você recusará se submeter frente a mim? Deixe meu povo ir para me servir. Porque, se você se recusar a enviar meu povo, eu trarei amanhã os gafanhotos em suas fronteiras. Eles cobrirão toda a terra e ninguém poderá ver a terra. E eles comerão tudo o que restou do granizo, e comerão de toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão suas casas, assim como as casas de seus servos e de todos os egípcios. Serão algo que seus pais e os pais de seus pais nunca viram, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Ele se virou e deixou o faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: até quando esse homem continuará a ser um obstáculo para nós? Deixe o povo ir, e eles servirão a Deus, seu Deus. Você ainda não sabe que o Egito está perdido? Moshe e Arão foram trazidos de volta ao faraó por um mensageiro. Vão, sirvam a Deus, o Deus de vocês. Ele disse: mas quem exatamente irá? Moshe respondeu: com nossos jovens e com nossos velhos iremos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nosso rebanho e com nosso gado nós iremos, pois é um festival de Deus para nós. E o faraó falou para eles: vocês precisarão que Deus esteja com vocês, mesmo se eu fosse somente enviar vocês com suas crianças, muito mais se for para mandar também o rebanho e o gado. Vejam que o mal que vocês querem cometer retorna para vocês. Assim, não. Eu não deixarei levar as crianças
como você pediu agora, mas somente os homens irão e trabalharão a Deus, como vocês pediram no passado. Então eles foram expulsos da presença do faraó. Deus disse a Moshe: estenda sua mão sobre o Egito para trazer a praga dos gafanhotos. Eles emergirão sobre o Egito e comerão toda a vegetação da terra que foi poupada pelo granizo. Moshe estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e Deus fez um vento leste soprar sobre a terra todo aquele dia e toda a noite. Quando veio a manhã, o vento leste estava carregando os gafanhotos. A nuvem de gafanhotos invadiu a terra do Egito, se instalando por toda a fronteira egípcia de forma muito severa. Nunca antes tinha havido tal praga de gafanhotos e nunca haverá de novo algo assim. Os gafanhotos cobriram toda a superfície da terra, deixando a terra escura. Eles comeram toda a vegetação do solo e todas as frutas das árvores que tinham sido poupadas pelo granizo. Nada verde permaneceu nas árvores e vegetação dos campos em toda a terra do Egito. O faraó rapidamente convocou Moshe e Arão e disse: eu cometi um pecado contra Deus, o Deus de vocês, e contra vocês. Agora, por favor, perdoe meu pecado somente essa vez e supliquem a Deus, o Deus de vocês, que ele afaste de mim apenas essa morte. Moshe deixou o faraó e suplicou a Deus. Deus virou um vento ocidental forte. Ele carregou os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho. Nenhum só gafanhoto permaneceu dentro de todos os limites do Egito. Deus endureceu o coração do faraó e ele não enviou os israelitas embora. A nona praga: escuridão. Deus disse a Moshe: estenda sua mão em direção ao céu, e haverá escuridão sobre a terra do Egito. A escuridão ficará mais intensa que a escuridão normal. Moshe estendeu sua mão em direção ao céu, e houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito por 3 dias. Nenhuma pessoa podia ver seu irmão, e ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias. Os israelitas, porém, tinham luz em todas as suas casas. O faraó convocou Moshe e disse: vão e sirvam a Deus. Apenas deixe seus rebanhos e seu gado. Até suas crianças podem ir com vocês. Moshe disse: não só que levaremos nosso gado, você então nos providenciará animais para sacrifício e holocausto, de modo que possamos oferecê-los a Deus, nosso Deus. Nosso gado deve também ir conosco. Nenhum simples casco será deixado para trás, pois nós devemos tomar dele sacrifícios para servir a Deus, nosso Deus, uma vez que não sabemos quanto necessitamos para trabalhar a Deus até que cheguemos lá. Deus endureceu o coração do faraó e ele não quis mais enviá-los. O faraó disse a Moshe: deixe minha presença e não ouse ver minha face de novo, pois no dia em que vir a minha face você morrerá. Moshe falou: bem falado, eu não verei sua face de novo. A 10ª praga: morte dos primogênitos egípcios. Deus disse a Moshe, enquanto ele ainda estava perante o faraó: eu enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito, e após esta, ele enviará vocês daqui. Quando ele os enviar, ele realmente os expulsará daqui. Por favor, fale aos ouvidos do povo, e que cada homem peça a seu companheiro e cada mulher de sua companheira artigos de prata e artigos de ouro. Deus deu ao povo graça perante os olhos do Egito. Também o homem, Moshe, era altamente respeitado aos olhos dos servos do faraó, assim como pelo povo. Moshe disse ao faraó: isso é o que Deus disse: por volta da meia-noite eu sairei no meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá,
desde o primogênito do faraó sentado no seu trono, até o primogênito da escrava atrás dos moinhos, e todo o primogênito do animal. Haverá um grande grito através de toda a terra do Egito, que nunca antes houve algo semelhante e nunca depois haverá. Pois os israelitas, nenhum cão irá latir ferozmente por causa de homem ou animal, para que saibam que Deus fará uma distinção entre os egípcios e Israel. Todos esses seus servos virão perante mim e se curvarão a mim, dizendo: saia, você e todos os seus seguidores. Depois disso, eu sairei de sua terra com todo o povo. Ele, Moshe, deixou o faraó em grande fúria. Deus disse a Moshe: o faraó não lhe ouvirá, para que meus milagres na terra do Egito multipliquem. Moshe e Arão fizeram todos esses milagres perante o faraó, mas Deus endureceu o coração do faraó e ele não enviou o povo de Israel para fora da terra. As mitzvot de Rosh Chodesh e Pesach. Deus disse a Moshe e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será a cabeça, princípio dos meses para vocês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a comunidade de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, eles devem tomar para si um cordeiro ou cabrito, para cada família um cordeiro ou cabrito para cada casa. Se a casa for muito pequena para comer um cordeiro ou cabrito, então ele pode obter um cordeiro ou cabrito juntamente com o vizinho próximo, de acordo com o número de pessoas envolvidas. Cada pessoa será contada para um cordeiro ou cabrito, de acordo com a quantidade que cada um consegue comer. Vocês devem ter um animal perfeito, macho e de até 1 ano de idade. Vocês podem tomá-lo das ovelhas ou das cabras. Guardem-no para inspeção até o 14º dia do mês. Toda a congregação da comunidade de Israel o abaterá à tarde. Devem pegar o sangue e colocar nos 2 umbrais e nas vergas das portas das casas nas quais comerão o sacrifício. E comam a carne durante a noite. Comam-na grelhada sobre o fogo, junto com matzá e ervas amargas. Não a comam mal passada ou cozida na água, mas somente grelhada sobre o fogo em uma peça, incluindo sua cabeça, suas pernas e seus órgãos internos. Não deixe sobrar nada dele até amanhã. Qualquer parte dele que sobrar até amanhã deve ser queimada no fogo. Assim vocês devem comê-lo. Suas cinturas devem estar cingidas. Vocês devem estar prontos para viajar. Seus sapatos e seus pés e seus cajados em sua mão. E vocês deverão comê-lo com pressa. É chamada a oferenda de Pesach a Deus. Eu passarei através da terra do Egito nesta noite, e eu golpearei, matarei todo primogênito na terra do Egito, do homem ao animal. E contra todos os deuses do Egito eu realizarei atos de julgamento. Eu, Deus, o farei pessoalmente. O sangue será para vocês um sinal nas casas onde estiverem. Eu verei o sangue e saltarei sobre vocês. Não haverá nenhuma praga para destruir vocês quando eu golpear o Egito. Esse dia deverá ser para vocês uma lembrança, e vocês deverão celebrá-lo como um festival a Deus. Por todas as gerações, vocês deverão celebrá-lo
como um estatuto eterno. Por 7 dias comam matzot. Mas, na véspera do primeiro dia, vocês devem eliminar todo o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer fermento desde o primeiro dia até o 7º dia, terá sua alma extirpada de Israel. O primeiro dia será um feriado sagrado, e o 7º dia será um feriado sagrado para vocês. Nenhum trabalho será feito nesses dias. Vocês somente poderão fazer aquele trabalho necessário para permitir a toda alma, aos judeus ou a seus animais comer. Vocês devem guardar as matzot, pois nesse mesmo dia eu retirei suas multidões da terra do Egito. Vocês devem guardar esse dia por todas as gerações como um estatuto eterno. Desde o 14º dia do primeiro mês à tarde, vocês devem comer matzá até a noite do 21º dia do mês. Durante 7 dias, nenhum fermento pode ser encontrado em suas casas. Se alguém comer alguma coisa levedada, sua alma será extirpada da comunidade de Israel. Isso se aplica para ambos, um prosélito ou uma pessoa nascida na nação. Vocês não devem comer nada levedado. Em todas as áreas em que vocês viverem, deverão comer matzá. Moshe convocou os anciãos de Israel e lhes disse: peguem de seu rebanho e comprem para vocês cordeiros ou cabritos para as suas famílias, e vocês abaterão o sacrifício de Pêssah. E vocês pegarão um maço de isopor e o molharão no sangue que está numa bacia. Toquem a verga da porta e os 2 umbrais com partes do sangue da bacia. Nenhum de vocês pode sair da porta de sua casa até amanhã. Deus passará para golpear o Egito. Quando ele vir o sangue sobre a verga e os 2 umbrais, Deus pulará sobre essa entrada e não permitirá que a força da destruição entre em suas casas para golpear. Vocês devem guardar esse ritual como um estatuto para vocês e seus filhos para sempre. Vocês devem somente guardar esse serviço quando vocês vierem para a terra que Deus lhe dará, como ele falou. E quando seus filhos perguntarem: o que é este serviço para vocês? Vocês deverão responder: é o sacrifício de Pêssah a Deus, pois ele pulou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando ele feriu os egípcios, salvando nossos lares. O povo curvou e se prostrou ao ouvir as notícias. Os israelitas foram e fizeram exatamente como Deus tinha ordenado a Moshe e a Arão. Moshe e Arão também o fizeram. Morte dos primogênitos. O povo judeu deixa o Egito. Era meia-noite, e Deus e sua corte matou todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó sentado em seu trono até o primogênito do prisioneiro no calabouço, assim como todo primogênito de animal. O faraó se levantou de sua cama nessa noite, ele juntamente com todos os seus servos e todo o Egito. Houve um grande clamor no Egito, já que não houve uma casa onde não houvesse um morto. O faraó chamou pessoalmente a Moshe e Arão durante a noite e disse: levantem-se e saiam dentre meu povo, também vocês e os israelitas. Vão e sirvam a Deus como vocês pediram. Levem seus rebanhos, seu gado, como vocês disseram, e vão. Abençoe-me também, para que eu não morra, sendo eu também um primogênito. Os egípcios pressionaram o povo a se apressar e deixar a terra, porque eles disseram: nós estamos todos morrendo. O povo
levou sua massa antes que tivesse levedada. O restante de sua matzá e das ervas amargas foi enrolado em seu manto sobre seus ombros. Os israelitas fizeram como Moshe lhe dissera, e eles pediram dos egípcios artigos de prata e ouro e roupas. Deus fez com que o povo achasse favor aos olhos dos egípcios, e estes atenderam a seus pedidos. Os israelitas esvaziaram o Egito. Os israelitas viajaram milagrosamente uma grande distância de Ramsés a Sucot. Havia cerca de 600 mil homens adultos a pé, além das crianças. Também uma grande mistura de convertidos de outras nações foi com eles. Assim como rebanho e gado, uma grande quantidade de animais. Eles assaram a massa que eles tinham trazido do Egito em tortas não levedadas, matzá, pois ela não tinha fermentado, uma vez que eles tinham sido expulsos do Egito e não puderam demorar-se. Além do mais, eles não tinham preparado qualquer outra provisão. E os israelitas permaneceram no Egito 430 anos. E foi ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todas as legiões de Deus deixaram o Egito. Era a noite que Deus esteve guardando para tirá-los da terra do Egito. Esta noite que Deus disse para Abraão que ele redimiria seus descendentes e permanece guardada contra qualquer força danosa para os israelitas por todas as gerações. Leis adicionais para o sacrifício de Pêssah. Deus disse a Moshe e Arão: esta é a lei do sacrifício de Pêssah. Nenhum estranho, não judeu ou judeu apóstata pode comer dele. Qualquer escravo pertencente a um homem, o qual foi comprado com dinheiro, deve ser circuncidado, e então o escravo pode comê-lo. Um residente gentil ou um não-judeu circuncidado que foi assalariado para trabalhar, não pode comer dele. Ele deve ser comido em uma única casa, num único grupo. Não tragam qualquer parte de sua carne para fora da casa ou grupo. Não quebrem nenhum de seus ossos. Toda a comunidade de Israel deverá fazê-lo. Quando um convertido junta-se a vocês, ele deve oferecer o sacrifício de Pêssah a Deus. Para que ele possa oferecê-lo, todo varão em sua casa deve ser circuncidado. Ele então será como um nativo da terra israelita, trazendo o sacrifício no tempo determinado. Nenhum varão incircunciso pode comer dele. A mesma lei será aplicada tanto para nativo judeu, quanto para o convertido que se junta a você. Para todas as mitzvot da Torá também é assim. Todos os israelitas fizeram como Deus tinha instruído a Moshe e Arão. Eles o fizeram exatamente. Foi neste mesmo dia que Deus tirou os israelitas do Egito em suas legiões. Lembrando o êxodo do Egito. Deus falou a Moshe dizendo: santifique para mim todo primogênito. O primeiro de cada útero dentre os israelitas, do homem e do animal, é meu. Moshe disse ao povo: lembrem esse dia em que vocês deixaram o Egito, da casa da servidão, pois com mão forte Deus tirou vocês daqui. Por isso, nenhuma levedura pode ser comida. Vocês estão saindo hoje, no mês de Aviv, na primavera, quando o clima é ameno. Quando Deus lhe trouxer para a terra dos cananitas, hititas, emoritas, rivitas e ebusitas, que ele jurou aos seus ancestrais que lhe a daria a vocês,
uma terra que jorra leite e mel, você terá de guardar esse serviço de Pêssah nesse mês. Por 7 dias comerão matzot, e o 7º dia é um festival para Deus. Devem ser comida matzot durante 7 dias, e nenhuma levedura pode ser vista em sua posse. Nenhum fermento que pertença a você pode ser visto em todo o seu território. Nesse dia, vocês devem dizer a seu filho: por isso, as mitzvot de Pêssah, Matzah e Maror, que Deus agiu por mim quando deixei o Egito. O êxodo do Egito deve também ser escrito como um sinal sobre seu braço e uma lembrança entre os seus olhos, para que a Torá de Deus esteja em sua boca. Foi com uma mão forte que Deus lhe tirou do Egito. Este estatuto deve ser guardado em seu tempo designado de ano para ano. Chegará um tempo quando Deus lhe trouxer para a terra dos cananitas, a que ele prometeu a você e a seus ancestrais, e então você deverá considerar a terra como se ele tivesse dado a você naquele dia e não como uma herança de seus antepassados. Você então separará a Deus todo primogênito que inicia o útero. Sempre que você tiver um jovem animal primogênito, o macho pertence a Deus. Você deve redimir todo jumento primogênito por um cordeiro ou cabrito. Se ele não for redimido, você lhe quebrará a nuca. Você deve redimir todo o primogênito dentre seus filhos por 5 shekels, moeda de prata. Seu filho pode no futuro lhe perguntar: o que é isso? Você deve então responder-lhe: com uma mão forte Deus lhe tirou do Egito de casas de servidão, quando o faraó teimosamente se recusou a nos enviar. Deus matou todo o primogênito no Egito, homem e animal, igualmente. Portanto, eu sacrifico a Deus todo o macho primogênito dos animais e redimo todo o primogênito dos meus filhos. Essas palavras serão um sinal sobre seu braço e totafot, adorno, tefilim, filactérios entre seus olhos, porque Deus nos tirou do Egito com uma mão forte. O Egito saberá que eu sou Deus. Além de castigar os egípcios, cada praga trouxe ao Egito mais consciência de Deus. Agora, uma breve sinopse de como este objetivo foi alcançado por cada uma das pragas, de acordo com Rashi e Torá Menachem. Quando o cajado de Arão engole os cajados dos feiticeiros egípcios, qual foi o efeito? O faraó recebe a mensagem de que a soberania, o cajado de Deus, é mais poderosa que a sua. Quando o Nilo se transforma em sangue, o efeito foi que a deidade do Egito, o Nilo, é atacada em sua totalidade. Quando a infestação de rãs ocorreu, que o efeito foi a deidade do Egito, o Nilo, é uma fonte de destruição para todo o Egito. Quando a infestação de piolho aconteceu, os feiticeiros egípcios são incapazes de repetir o milagre e eles admitem que foi o dedo de Deus. Quando uma mistura de animais nocivos, cobras e escorpiões, é enviada sobre o Egito, o efeito foi que o Egito é lançado à destruição sem precedentes. Quando a morte do gado por peste aconteceu, o efeito foi que o gado dos egípcios que temem a Deus é salvo. Quando aconteceu que o homem e os animais foram infestados de furúnculos, aconteceu que o efeito foi: os feiticeiros egípcios são totalmente humilhados e sentem-se envergonhados de aparecer diante do faraó.
Quando o granizo cai e mata homens e animais, o efeito que trouxe foi: a precisão de Deus foi demonstrada pela hora exata em que a praga começou. Quando a nuvem de gafanhotos destrói a vegetação no Egito, o efeito foi que o coração do faraó é endurecido, apesar de sua vontade em conceder liberdade, fazendo assim escárnio do Egito. Quando o Egito é lançado na escuridão, o efeito foi que os judeus são capazes de extrair tesouros dos egípcios. E, quando a morte dos primogênitos dos egípcios aconteceu, ocorreu que o efeito foi que os judeus são mandados embora do Egito. Aqui termina a Parashá Bo.